reuniões que o Divaldo fazia, elas aconteciam nas madrugadas, eles paravam mesmo a madrugada fazendo essas reuniões, esses trabalhos de mediunidade. Então, ele relatou, ele passou para a gente o que aconteceu, né? O encontro com dois espíritos e o que ficou para a gente disso, desse encontro. Esses dois espíritos, eles vieram para dar uma comunicação para o Divaldo, né? O segundo era de uma mãe. O que ela queria? Alentar a filha, queria dar um recado para a filha, né? Ela deu até detalhes, número de telefone, né? Tudo na comunicação. É uma pergunta que o pessoal fez quando a gente foi fazer esse estudo, né? Mas isso pode, gente? Pode dar telefone? Quer dizer que se eu desencarnar, eu posso passar um telefone para esse espírito? Não, a gente liga lá em casa, 8824, fala para a Giane que eu estou bem, que está tudo certo. Pode isso? Pode? Por que não poderia? Essa é uma evidência muito importante da imortalidade da alma e da comunicabilidade dos espíritos. Porque uma vez o Divaldo mesmo conta, no início da década de 70, ele teve um debate muito duro, eu diria, com um psiquiatra muito renomado de Salvador, e que o cara falou assim, mas seu Divaldo, espíritos não existem. Ele falou assim, o senhor não tem autoridade para falar isso. Mas eu sou psiquiatra há 30 anos, eu sou espírita há 35. Aí ele falou assim, o senhor não tem autoridade, mas isso que você vê são alucinações. Aí ele falou, ele deu esse argumento. Só que essas alucinações são muito interessantes. Elas dão endereços, elas dão datas, elas falam data de nascimento, elas explicam fatos que ninguém conhece, elas esclarecem uma série de situações. O Divaldo chega a dar evidência muito interessante. Ele disse que uma vez, ele ia fazer uma palestra, isso aconteceu várias vezes, mas o espírito Viana de Carvalho, o Major Viana de Carvalho, que foi um grande orador do início da espírita, do início do século, o Viana de Carvalho queria ajudar ele na palestra e preparava legendas para que o Divaldo lesse legendas, como a gente assistindo um filme e lendo a legenda. Então, em determinados, estou dizendo que são todas as palestras, em algumas palestras acontecia. E aí o Divaldo estava lendo, como quem leu a palestra, uma legenda num teleprompter, né? Como um teleprompter. Teleprompter, exatamente. E aí, em determinado momento, está escrito L-O-R-D espaço B-A-C-O-N. E aí o Divaldo, né, naquela empolgação, né, naquela época, ele era mais jovem e gritava mais. E Lord Bacon, aí disse o Major Viana de Carvalho falou assim, é Lord Bacon. Você não conhece o Toicinho Bacon? Ele não deve falar disso, né? O Divaldo falando, mas ele falou aquele estilo Chico Xavier de se diminuir, né, no contato com os espíritos. Você não conhece o Toicinho Bacon? Mas está escrito Bacon. Mas é Bacon, esse é Francis Bacon, grande Lord Bacon. Então, quer dizer, ele estava lendo. Então, o número de evidências contundentes da imortalidade da alma e da comunicabilidade transcende os limites disso que também existe a autossugestão, a alucinação, a questão da imaginação, esses fenômenos existem. Mas, realmente, o volume de fenômenos que são aquilo que nós chamamos comprobatórios é muito grande. Por exemplo, o Chico Xavier, na casa do Chico, era comum ele atender em público. Então, a reunião mediúnica praticamente era aberta, porque ele recebia a comunicação, o povo todo sentado esperando sua carta. Então, era uma coisa aberta ao público. Hoje a gente sabe que a reunião mediúnica é fechada. Ninguém participa, chega lá e está a salinha fechada lá. Então, é de casa para casa, de trabalho para trabalho. Tem trabalho na casa espírita que não se aceita vocação. Não existe, não. Na época de Kardec tinha vocação. Um amigo dele está no céu e inferno, um amigo dele desencarna, nós estudamos isso. E ele dá comunicação e o túmulo sendo velado na sala ao lado. Nós vimos isso nos nossos estudos da mocidade. Então, cada casa tem um trabalho. Existem casas que fazem esse trabalho com anotações. Ó. Dá o nome, o telefone, o endereço que a gente vai ajudar. Às vezes o espírito desencarnou, o corpo está perdido, ele não consegue se desligar desse plano, precisa de auxílio, a gente recebe aquela comunicação, vai na família, né, corre atrás, enfim. E o tipo de evidência, né, Lili? O tipo de evidência, o tipo de fato comprobatório que você colocou,
depende do tipo de mediunidade que o intermediário tem. Por exemplo, o José Pedro de Freitas, o José Rigó, que recebeu o Dr. Fritz em 1971 com Banhos do Campo. Ele jamais seria um orador, nem próximo do orador que era o Divaldo, para fornecer evidências numa atividade de oratório. Mas, por exemplo, a NASA, pesquisadores da NASA vieram pesquisar os diagnósticos dele e as intervenções cirúrgicas e encontraram ele com as facas enferrujadas, aquele processo chocante para sensibilizar o pessoal para a imortalidade da alma e que não são imprescindíveis, aliás, não são o padrão, porque a gente não precisa daquele recurso. Mas naquele momento era para chocar a sociedade da espiritualidade. E o pessoal da NASA encontrou mais de 98% de acerto nos diagnósticos e no tratamento. Então ele tinha que levar o Zé igual para o sírio-libanês. Né? E mais de 98% de acerto, diagnóstico e tratamento é muita coisa. Então a pessoa que não tinha, iletrado. Então existem evidências de diferentes tipos da evidência da imortalidade da alma, da contundência do fenômeno mediúnico. É que às vezes a pessoa quer a evidência que a convença. Né? Ela quer uma evidência X. E a coisa não acontece assim, porque os espíritos não são ratinhos de laboratório e as ferramentas mediúnicas também não estão aí como um aparelho. Agora, tem um detalhe também que vale a pena destacar, já que a gente está falando de acreditar ou não e nas evidências. O Marcel Sotomayor, que escreveu a biografia do Chico e escreveu a biografia do Kardec, ele comenta numa entrevista, quando ele estava fazendo o segundo livro dele, são 3, né? Por Trás do Véu de Is. A pesquisa sobre... que é a pesquisa sobre mediunidade, né? Mais focada na psicografia. Ele falou que ele encontrou muitas fraudes, né? Muitos centros que trabalho, ele identificou várias fraudes. E ele quase desistiu do trabalho porque, por exemplo, ele identificava a fraude, como que ele... E aquilo praticamente matava ele, entre aspas, porque como que ele chegava numa mãe que tinha sido consolada por um texto mais ou menos fraude, estranho, entre aspas. Fraude, sim, na visão dele, na visão dele, né? E aí como que ele poderia falar, por exemplo, se ele identificou que era fraude na opinião dele, como poderia falar para a mãe que era fraude e ele matar todo aquele conforto que tinha sido atingido? Só que o mais impressionante, que foi até que dá a entender que motivou ele, é que obviamente ele encontrou trabalhos que não eram fraudes, assim, que ele tinha comprovado a informação. Então é interessante isso, porque a gente sabe que o movimento espírita é um movimento que tem falhas, né? A doutrina não, mas o movimento tem falhas. Nós estamos todos interconectados num único mundo e falando linguagens diferentes, em locais diferentes, então está todo mundo praticamente entrelaçado. E aí, detalhe, eu estive na casa que eu trabalho, na casa espírita que eu frequento essa semana, e na frente dos jovens eu ainda fiz uma observação. Tem um quadro de aviso lá e tinha uma lista de pedindo voluntários para trabalhar. A gente faz um trabalho na sexta-feira à noite, toda sexta-feira, chama Ruas de Luz, mudou para Ruas de Luz. A gente sai com uma equipe, depois das 11 horas, meia-noite, a gente sai com uma equipe na rua, levando chocolate e pão com manteiga para quem dorme na rua. Toda sexta-feira a equipe vai e faz. Aí nós fizemos uma lista, porque como é toda sexta-feira é muito desgastante, pedindo voluntários. Uma lista, uma folha assim, desse tamanho, tinha um voluntário. Aí 2 semanas depois apareceu a montagem de um curso mediúnico. Colocaram uma folha sulfite lá para listas de quem quer fazer o curso mediúnico. Quando eu cheguei lá no dia da mocidade, tinha 2 folhas. A primeira já tinha sido preenchida, a segunda eles colocaram 2 percevejinhos lá, e aí a segunda já estava quase na metade. Eu olhei e falei, nossa, que bacana, né? Voluntários para ver mesa girar, balançar, acha de monte, sabe? Até onde ele cai, gente, que quer ser médium. O médium não devia chamar médium, devia chamar Máximos. Porque é muito bom ser médium. Agora, para trabalhar no curso de luz, para ir no asilo, para trabalhar a moral, que a Beatriz falou, tem um voluntário, eu nem sei se é coitado, a menina está lá trabalhando. Nos interessa muito mais de maravilhoso. O fenômeno espetacular. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O trabalho mediúnico é lindo, é sério,
Mas se eu não fizer alguma coisa para melhorar moralmente, Ô, Lili, é interessante isso que você falou. Tem um colega meu de trabalho que é espírita. E um dia eu cheguei lá na cozinha, ele estava lá tomando café e a telefonista perguntando para ele, querendo saber, espiritismo, isso aqui, como é que funciona, como é que conversa com o morto, não sei o quê. Eu peguei a conversa pela metade. Mas a explicação que ele deu foi muito legal. Ele falou, ó, o espiritismo, você pega a Bíblia, o Evangelho, tudo que saiu da boca de Cristo, moral, isso é o espiritismo. O resto, depois se preocupa com isso. depois você aprende. Uhum. Com calma você chega lá. Eu achei muito legal.